Na verdade, a ação foi a sabotagem do combate à pandemia. Portanto, uma omissão deliberada de socorro, da qual eu venho tanto falando aqui nesse programa. Foram 11 propostas oficiais rejeitadas pelo governo Bolsonaro em relação à vacinação. Foram 6 do Instituto Butantan, mais 3 da Pfizer, mais 2 lá do COVAX Facility, né, que eles estão tentando fechar agora. Na verdade, só responderam oficialmente na terceira tentativa, né? Isso foi, inclusive, confirmado pelo diretor-geral da OMS, que o Brasil só aderiu no terceiro convite para a aquisição de 212 milhões de doses aí a serem divididas entre os interessados. Então, houve uma sabotagem deliberada. E agora há esse treinamento para que o Eduardo Pazuello tenha um desempenho razoável a ponto de convencer ali aquela base governista e a base da oposição e a suposta base independente de que não vale a pena responsabilizá-lo, pedir indiciamento, punição dele, porque, bem ou mal, fez o que dava para fazer naquele momento. É tudo conversa fiada. Ele estava obedecendo ao Jair Bolsonaro, como ele mesmo deixou claro naquele vídeo. Um manda, outro obedece. Bolsonaro manda, Pazuello obedece. E houve a sabotagem. E, aliás, a gente vai falar em detalhes mais à frente a respeito da Pfizer, mas é bom deixar claro que a proposta inicial era de 500 mil em dezembro de 2020, mais 500 mil ali no começo de 2021. Dias depois, a Pfizer refez essa proposta, 1,5 milhão em dezembro de 2020 foram oferecidos de doses de vacina, mais 1,5 milhão até fevereiro de 2021. E, curiosamente, o Eduardo Pazuello, ele havia dito, estou tentando pegar aqui a declaração exata, em 7 de janeiro, ele havia justificado a negativa do governo em comprar vacinas da Pfizer da seguinte maneira, abro aspas: a Pfizer ofereceu 500 mil doses em janeiro, 500 mil em fevereiro, 2 milhões em março, 2 milhões em abril, 2 milhões em maio e 2 milhões em junho. E aí ele continuou: pensem se isso resolve o problema do Brasil. Toda a vacina oferecida pela Pfizer no primeiro semestre vacina metade da população do Rio de Janeiro. Fecho aspas. Quer dizer, ele estava dizendo que não valia a pena fechar com a Pfizer porque a Pfizer estava oferecendo pouco. E agora, o governo federal aceita 1 milhão de doses da Pfizer que estão chegando nesse começo de maio, virada de abril para maio, no Brasil. Então nós trocamos 3 milhões, na verdade, porque essa declaração dele, ele usou os dados referentes à primeira proposta da Pfizer e houve outra com números ainda maiores, né? Então ele recusou pelo menos 3 milhões até fevereiro. Na declaração dele, a gente conta 7 milhões que seriam entregues até maio, mas esse número poderia aumentar, porque a Pfizer vinha analisando ali a sua produção em massa e aumentando, na medida do possível, a oferta para aqueles que topavam. Então, trocou, vou repetir, 7 milhões até maio por 1 milhão, que chega agora, no exato mês de maio. Então, vocês vejam que a alegação dele era de que não haveria dose suficiente para a população inteira, sendo que eles fecharam lá também por uma merreca com a AstraZeneca, com a vacina de Oxford. Você imagina uma população se afogando e o sujeito, em vez de atirar boia para a população, para a parcela da população, evidentemente, que está se afogando, ele fala assim: não vou tirar boia, porque, veja bem, não vai ter boia para todo mundo. Então, não vou ajudar essas pessoas aqui que estão precisando. Essa era a alegação, supostamente técnica, do Pazuello. É claro que ele precisa ser confrontado com isso na CPI da Covid. E eu estou lembrando esses números e essa suposta explicação dele, até porque agora, com a ajuda do Bananinha, Eduardo Bolsonaro, nas redes sociais, o bolsonarismo está tentando emplacar a mentira de que o governo não podia comprar. Não era a alegação deles. A alegação era essa, né? Que já era uma cobertura para o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Mas eles estão agora tentando alegar que ainda dependia do Congresso aprovar uma lei, que é uma legislação que entrou em vigor para tentar amarrar depois, a posteriori, a desculpa esfarrapada do bolsonarismo para não fechar com a Pfizer antes. E eles estão fingindo que não, era preciso haver a legislação.
Então o Rodrigo Pacheco fez lá uma postagem sobre a legislação dele, que contribuiu de alguma forma com o processo de vacinação, e o Bananinha foi em cima tentar dizer: fim da CPI da Covid, o governo Bolsonaro precisava dessa lei e tal, por isso que não fez. Mentira! Eles mentem o tempo todo, e as próprias declarações deles anteriores mostram quais eram as razões que eles estavam alegando e que nem sequer eram inteiramente verdadeiras, porque o presidente não apostava na estratégia da vacinação. Ele apostava na estratégia da imunidade de rebanho, 70% da população vai se contaminar de qualquer jeito, na base do quem morrer, morreu. Na crença dele, seriam no máximo 800 pessoas. Quando foi questionado a respeito da hipótese de haver 200 mil mortes, e nós já estamos passando do dobro disso, já passamos do dobro disso, já são mais de 404 mil mortes por Covid-19, ele olhou assim: 200 mil? Onde? Em qual país? Como quem desacreditava completamente essa hipótese. Então é claro que o Pazuello vai ser devidamente confrontado por aqueles senadores que estão dispostos a expor a verdade, e ele precisa se preparar para reagir de uma maneira capaz de minimizar os danos para o governo. E o que é curioso a respeito do Eduardo Pazuello é que, como sempre acontece no bolsonarismo, um sujeito como esse, que sabe demais, porque ele recebia as ordens diretamente do Jair Bolsonaro, que é o verdadeiro superministro, né, do próprio governo, o Pazuello passou a ser tutelado pelo bolsonarismo, foi transferido para um cargo administrativo em Brasília, está cotado para assumir um posto na Secretaria-Geral da Presidência, já realizou 2 viagens ao lado do presidente, está despachando com frequência no Planalto. Então, o governo mantém ali o Pazuello muito próximo, porque Jair Bolsonaro gosta de fazer isso com quem sabe demais e com quem fez aquilo que era de interesse dele, com quem operou para ele. Aliás, né, falando em operar, Fabrício Queiroz, vamos falar no final do programa, esteve presente na manifestação bolsonarista de ontem. Ele e Roberto Jefferson, mensaleiro condenado, na época do mensalão do PT, que chamam de corrupto arrependido, né? Pessoal que tem bola de cristal ali para saber como é que funciona a suposta consciência moral de Roberto Jefferson. Pois é, o Queiroz é amigo há 35 anos do Jair Bolsonaro. O Queiroz, enquanto estava coletando o dinheiro dos funcionários fantasmas, oriundo dos cofres da Alerj, ele estava depositando para o Jair Bolsonaro na conta da Michelle. Tudo isso que a boa parte dos bolsonaristas que foram às ruas ontem nem sequer tem conhecimento, né? E eu já vou recomendar um vídeo que mostra justamente isso, entre outras coisas. Então o Bolsonaro, ele gosta de manter aquelas pessoas com a boquinha, ele gosta de manter por perto, porque ele sabe que ter aquelas pessoas contra si pode ser tremendamente perigoso. E o Pazuello quer ter, evidentemente, o apoio para não ser responsabilizado e punido por ninguém. O bolsonarismo fica garantindo que ele fique com a boca fechada e só responda ali, supostamente, tecnicamente, sobre aquilo que ele fez por iniciativa própria, né, sem incriminar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, para eles, isso tudo é um jogo de preparação, de media coach, de treinamento para exposição pública, e eu espero, não é que eu espere, né, porque eu já falei aqui que o interesse do Lula pode pesar e o Bolsonaro pode não ser responsabilizado devidamente pela CPI da Covid, porque o interesse é deixá-lo sangrando para ser abatido nas urnas em 2022. Mas eu zelo para que os senadores, pelo menos, façam ali um trabalho técnico e possam apontar as devidas omissões que aconteceram. E omissões eu estou sendo generoso, porque, na verdade, como eu digo, são sabotagens.